O episódio de Presley Cast dessa semana vai começar com uma análise musical, pois você não entendeu errado, aqui não é qual é a música, mas a gente tenta descobrir do que se fala dela. E a música começa assim: então é Natal, e o que você fez? O ano termina, mas nasce outra vez! Jingle Bell, Jingle Bell, eu disse Jingle Bell! Ai, gente, só quem pega a referência pega, né? Mas como diz a nossa grande Simone, o que você fez? Né? Essa pergunta que ele permeia as nossas vidas e está tentando o juízo de muitas pessoas, principalmente de pessoas ansiosas que falam: caraca, velho, o que eu fiz esse ano? Eu só juntei lixo, eu só gastei energia elétrica, ou só fiquei mais velho, ou consegui fazer algumas coisas, né? E óbvio que eu não vim aqui para poder trazer um episódio para você, para fazer uma retrospectiva, para você lembrar daquilo que você fez ou aquilo que deixou de fazer. Eu vim aqui para a gente poder conversar sobre planejamento para o próximo ano. Pois é, porque o ano termina, mas começa outra vez, porque é o grande calendário cristão que a gente está seguindo. No final do ano a gente fica com essa carga pesada, achando que não prestou pra porra nenhuma esse ano, achando que a gente é uma bosta porque não consegue produzir no final do ano, só que no final das contas é só porque um menino vai nascer e vai virar um mês, então a gente tem que fazer fogos, e entra ali um novo ano, muda o calendário e pronto. Mas a que custa, né, gente? Da nossa saúde mental. Mas a gente vai conversar sobre planejamento para 2026 de uma forma maravilhosa, para lá de realista, que eu tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia, e você está no Presley Cast. Eu vou tentar nesse episódio trazer para vocês uma análise um pouco mais aprofundada e entendimento sobre como a gente constrói um planejamento com base na realidade, sem a gente se vender para essa ótica neoliberal, né? Essa questão que o neoliberalismo trouxe para a gente de mostrar, por exemplo, que se você virar a sua chave, você tem um novo mundo, ou que não sei o que, ou que um portal vai abrir, papapá. Assim, independente da sua crença, o discurso motivacional de tentar transferir esse planejamento, essa organização e a execução dele para o individual, sem enxergar o todo, ele é um pouco cruel, né? Então nesse episódio aqui ele não vai ser sobre virar chave, nem sobre você sair daqui falando que agora sim, 2026 vai ser o meu ano, eu vou botar para fuder. Calma, né? Justamente porque esse tipo de prática, na minha humilde opinião, ela é não somente uma mentira estatística, como ela se torna, inclusive, uma ferramenta de violência psicológica, né? Porque ela disfarça, ela vai mascarar uma motivação, com uma motivação, no caso, uma lógica que não se sustenta. Então, sim, a gente vai falar sobre planejamento financeiro, mas sobre uma ótica muito mais realista, sobre tudo aquilo que o dinheiro não contempla 100%, né? Ou a falta dele não contempla 100%, né? Então, quase ninguém coloca no papel muitas das coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Então, quando eu me propus a fazer um episódio falando sobre planejamento financeiro, eu já tinha certeza que muitas pessoas podem chegar nele pelo primeiro momento, me conhecer por ele, porque realmente é um tema que muitas pessoas, principalmente nesse período agora de recesso, procuram, né? Para poder sentar lá e fazer a linha Simone, ou Simone, não sei como é que pronuncia o nome dela mais, e você tem ali o seu momento de reflexão, de colocar os pingos nos is e pensar basicamente no que você vai fazer. E quando a gente joga para uma ótica, né, nós aqui do nosso ladinho, no nosso espectro, né, que nós não somos coach, né, não somos parente rico, né, né, a gente não segue esse povo. Às vezes a gente fala, poxa, eu só vou vivendo a minha vida, né? E então, como é que eu faço para poder organizar e conquistar as minhas coisas, organizar as minhas metas pessoais? Então a gente acaba ficando refém, inclusive, de pessoas para falar sobre isso de uma forma leve, né? E aí eu falei, eu vou falar, né? Ah, Presley, mas você sabe falar sobre regime, sobre dieta, sobre monjaro? Não sei, mas também não vou falar sobre isso, né? Vou falar aqui sobre aquilo que me compete, que é obviamente o planejamento como um todo, essa ótica que nós temos de execução mesmo, né? Porque querendo ou não, eu também trabalho com isso, é a forma que eu vou explicar para vocês aqui, é a forma que eu tento também colocar em prática, não somente nos meus negócios, como também na minha vida profissional, pessoal e tudo mais. Então assim, por que a gente planeja exatamente no fim do ano, né? Você já parou pra pensar nisso? Tipo assim, nossa, vou terminar agora, vou começar o próximo ano para dia 1º, já
E aí corta pro dia primeiro, tu aí cheio de ressaca ou pegou insolação, tá com o couro todo vermelho doído ou com dor de cabeça que parece que alguém deu uma martelada na nuca, assim, né? De tanta cachaça podre que bebeu e não sabe nem mais o nome. Então passa o dia primeiro, às vezes, todo assim, senhor, né? Tomando Dorflex, bebendo água e tomando Gatorade. Então, assim, porque o final do ano, basicamente, ele cria essa ilusão do recomeço. É uma ilusão coletiva, eu gosto de chamar assim, né? Porque você tem um recesso chegando, você tem uma pressão, né, até determinado momento, que, eu tô gravando esse episódio, que ele vai ao ar na primeira segunda-feira, tecnicamente, do recesso para várias pessoas, mas muitas pessoas, milhões e milhões de brasileiros continuarão ainda trabalhando, eu e você um deles, inclusive, mas para muitas pessoas, dia 20, hoje, já começa ali o famoso recesso. Então você tem ali uma redução, né? Meio que como aquela pressão vai saindo de pouquinho em pouquinho, você já começa a sentir o cheiro do peru, né? Do peru, tá, minha gente? Peru, não é de outras coisas não, porque outras coisas eu sei que tu sente o ano todo. Agora, quando, né, a cabeça fica um pouco mais livre, é quando a gente olha para esse lugar e começa a pensar na vida do tipo... do jeito que tá, não dá pra continuar não, hein, minha gente? Tem que fazer alguma coisa pra mudar este grande circo que eu chamo de vida. E aí, a ideia agora, o que a gente precisa saber é, o problema é que o mercado, como um todo, ele sabe disso. E quando a gente tem um mercado que sabe disso, a gente já entendeu aqui, porque a gente já conversou um par de vezes, de que nós geramos um produto e o mercado costuma transformar as nossas necessidades em produto. E assim, vende-se essa lógica de planejamento como se fosse um produto individual, isolado da realidade econômica e coletiva. E isso é basicamente um erro. Você é do outro lado. Então, se você não conseguiu, a culpa é sua. Agora, se você conseguiu, agradeça aí 700 pessoas que passaram pelo caminho, né? É um bocado complexo. Então, é aquela ideia de que você não tentou o suficiente. Isso para mim não é basicamente planejamento. Isso para mim não é organização, não é produtividade. É só mero neoliberalismo aplicado em forma de checklist no geral, sabe? E como que a gente se protege, né, desse movimento? Primeiro é entendendo não somente aquilo que a gente fala sempre aqui sobre o recorte social ao qual a gente pertence. Só que isso não é uma ótica que a gente precisa ficar levando o tempo inteiro, né? Por quê? O primeiro ponto aqui que eu quero falar contigo é sobre a forma que a gente lida com o planejamento financeiro, que não necessariamente é só sobre dinheiro, né? Eu falo muito sobre isso com os meus alunos do Organiza, que quando a gente está falando sobre organização financeira, nunca é só colocar uns dados numa planilha, nunca é só gastar menos do que ganha. É muito mais do que isso. E a organização financeira, para algumas pessoas, pode parecer, nossa, eu tenho que ficar vivendo no fubá e água. Não é bem assim. A organização financeira é para que você não fique, né, muito pelo contrário, no fubá e na água por muito tempo, mas que você consiga distribuir a tua renda ao longo da sua vida. E quando a gente fala de planejamento financeiro, geralmente vem orçamento, dívida, investimento. Tudo isso é para lá de importante. E se você não entender tudo isso, é complicado. Mas é só uma parte. Olha só, menino, para você ver, um grande chá revelação, amigo oculto aqui, tirei você do outro lado e trouxe um grande presente para você, que é esse chá de planejamento financeiro. Por quê? Você precisa fazer outras perguntas além do tenho dinheiro ou não tenho dinheiro? Pois é, porque, por exemplo, né, eu trouxe aqui algumas perguntas que eu gosto muito de fazer, né, principalmente quando a gente está nesse contexto de vamos pensar nesse conjunto do planejamento financeiro, né? Primeiro, quanto tempo isso vai me exigir? Quanto de energia mental isso vai me consumir ao longo desse processo? Isso cabe na minha rotina real ou é só uma idealização daquilo que eu quero? E qual que é o custo invisível disso? São 4 perguntas básicas que ajudam muito mais do que apenas a gente fazer um cálculo, colocar numa planilha o quanto determinado, sei lá, você quer trocar de carro, quanto que esse carro vai custar para você. Então é muito importante entender todo esse contexto e entender que o planejamento é destrinchar essas coisas, além do financeiro. E eu vou trazer um exemplo aqui que eu trouxe, que muitas pessoas costumam fazer, esse
esse exemplo de, sei lá, fazer um curso, né? Então é muito comum as pessoas falarem, ano que vem eu vou querer fazer uma pós, ano que vem eu vou querer fazer sei lá, um curso de idioma, qualquer caralho que tu queira fazer, né? Mas eu vou usar o exemplo aqui do curso no geral em 2026 para você entender qual é a métrica que a gente vai utilizar aqui para poder seguir esse planejamento e aí você reproduz para aquilo que você pretende, né? Então assim, qual é o primeiro passo, tá? Antes de fazer isso. É escrever num papel, é escrever no localzinho aí que você gosta, seja, eu gosto de fazer isso no Trello. As minhas metas desse ano, inclusive eu estava vendo agora há pouco, antes de começar a gravar, eu faço ela no Trello, né, as metas. Ou no Trello, no Notion. Você tem que fazer num lugar onde você, primeiro, não fique acessando o tempo inteiro, mas que você saiba que tá lá, entendeu? Então, na minha página inicial do Trello, tá lá, 2023, que eu comecei a fazer isso, acho que em 2022, se eu não me engano. 2022, 2023, 2024, 2025. Então, assim, tá tudo lá. Justamente para que eu tenha isso registrado. Então, o mais interessante é agrupe coisas que você pretenda fazer. E aí você vai para esse segundo passo. E assim, coloca tudo no papel, tudo nessas listinhas, mas assim, vai botando tudo. Soca sem medo, sem piedade. Vai colocando. Pra quê? Pra depois você fazer isso. E aí a gente vai trazer agora o exemplo, né? Vamos supor ali, suponhamos que você colocou lá exatamente, vou fazer um curso em 2026, vou fazer o curso do Presley, né? Vou fazer ali o investidor de primeira viagem, ou o aposentando. Vamos colocar o aposentando, que é mais interessante para vocês aí, eu oferecer falar sobre aposentando. Primeiro, o que você tem que fazer? Qual é o valor total desse curso? No caso do aposentando, 297. Qual que é a duração? Ele tem poucas horas, ele é curtinho. Quanto que ele vai consumir do meu percentual da minha renda? Né? Ou seja, na minha renda mensal, eu vou dividir, eu vou parcelar o curso, quanto que ele vai consumir ali da minha renda, do meu salário daquele momento, ou do dinheiro que eu tenho disponível para fazer esse investimento? É parcelado? É à vista? Quanto tempo eu vou precisar gastar semanalmente, diariamente ou mensalmente, não somente para poder assistir essas aulas desses cursos ou para poder aplicar essas aulas? Sei lá, você vai precisar de 2 horas por semana para poder assistir a aula, assistir a aula e aplicar? Você tem essas 2 horas por semana? Custo de deslocamento, no caso do aposentando, é online, né? Mas vamos colocar aí uma pós. Você vai ter que deslocar? Quanto que vai ficar? Poxa, você vai pagar Uber, você vai pagar ônibus, você vai pagar metrô, você vai andando? Quanto tempo você vai gastar para chegar lá? Material, você vai precisar comprar material? No caso do aposentando não precisa, porque o material a gente já entrega, né? Que são as planilhas, o material didático e tudo mais. Você vai precisar comprar um livro? No caso do aposentando, não, né? Mas existem pós-graduações, existem outros cursos que você vai precisar. No caso do aposentando, pode ser que ali você acabe tendo curiosidade por algum tema e queira aprofundar mais? Pode ser que sim. E eu dou bastante dicas, inclusive, né? De alguns livros que eu li na vida, assim. E aí eu vou jogando lá no ar, assim. Então pode ser que você queira comprar algum. Eventos extras, coisas no geral. Se você chega cansado ou não do trabalho, qual é o momento que você vai fazer do seu dia essas aulas? Você vai separar, você vai fazer tudo junto? Isso vai competir com descanso, com lazer? Então você observa que o planejamento maduro, ele vem não somente colocando uma data, como as pessoas ensinam, não somente colocando um prazo para ser executado ou um valor, mas sim a partir do momento em que você começa a desenhar isso no dia a dia. É a sua aplicabilidade. Então não adianta de nada você criar uma porrada de meta, porque você só vai se frustrar. Você vai chegar agora nesse período do ano que vem, dia 20 e tantos de dezembro, vai falando, mais um ano aí que eu vi porra nenhuma. Por quê? Porque a gente acaba criando meta como se a gente fosse criança. Do tipo, eu quero um boneco do Max Steel. Tá, mas qual boneco do Max Steel você quer? Você quer o boneco do Max Steel por isso, por aquilo outro? Você vai ter tempo para brincar com o boneco? Tá entendendo? A gente fica com esses pensamentos. E não é um erro, tá? Até porque, mais uma vez, a gente aprende a fazer metas, a fazer esses planejamentos, desde considerando a realidade total da nossa vida. E eu dei esse exemplo do curso, né? Óbvio que também foi para vender meu peixe, porque eu não sou idiota, mas é para você replicar para outras coisas. Se você quer fazer dieta, se você quer entrar para academia, se você quer fazer um novo curso, se você quer começar a fazer um hobby para a sua saúde mental ficar melhorzinho, tu não ficar desgraçado da cabeça, se você quiser ir ver mais a sua família, você precisa destrinchar e entender onde isso vai tocar na tua vida.
Porque do contrário, a gente só está traçando mais meta para a gente se frustrar. Ah, Presley, mas você disse ali algumas coisas muito específicas, né? Do como o tempo semanal necessário. Como é que eu transfiro isso, o custo de deslocamento, para outros tipos de objetivos? Mesma história. Se você quer ler um livro por mês, que momento do seu dia você vai colocar um livro por mês? Será que um livro por mês é plausível? E quando você não conseguir esse tempo? E será que isso vai competir com... E aí, dentro desses sistemas, né, como por exemplo o Trello e tudo mais, eu gosto de fazer exatamente dessa forma. E aí a cada localzinho ali, eu vou montando um cartão para cada objetivo, e aí eu vou colocando essas perguntinhas e essas respostas e essas considerações que eu vou fazendo. Isso não é algo que você precisa ficar vendo todo o tempo inteiro, 7 vezes no dia, na semana. Não, é na hora que você está traçando as metas para, inclusive, você colocar essas metas, esses objetivos, em uma caixinha bonitinha, separada dentro da tua cabeça. Então, quando você pergunta, né, vou retornar às 4 perguntas principais. Quanto tempo isso vai exigir? A gente está no momento agora da nossa vida, principalmente se você está na vida adulta, dentro desse cenário capitalista que a gente está, de hiperestímulos, hipervelocidade, de agarrar a pessoa nos 3 primeiros segundos e piriri pão doce, vídeo curto. A gente está num período em que o tempo é muito escasso. O tempo é o nosso maior recurso atualmente. Então, falar sobre o tempo, dar importância para o tempo é primordial. Por quê? Hoje o nosso tempo é extremamente limitado. Muitas pessoas vão gastar esse tempo com deslocamento, trabalho, com preparação, seja com, enfim, tratamentos médicos, qualquer coisa. O tempo hoje é muito precioso. Então, as 4 perguntas que eu falei que precisam anteceder o valor geral e a data, o prazo para a execução de uma meta é: quanto tempo isso vai exigir de você? Quanto de energia mental isso vai consumir? Vou te dar um exemplo. Falando ali sobre a seara dos cursos, né? Se você faz um curso que hoje você não vai ter capacidade, e eu vou dar o meu exemplo agora. Eu quero fazer o doutorado. O doutorado são 4 anos, mas eu não quero fazer agora. Porque eu sei que eu não consigo ter energia mental para isso agora. Porque eu toco a minha empresa, eu toco os meus negócios, eu trabalho bastante, eu tenho minha vida pessoal que eu quero fazer ela rodar de algum jeito, nem que seja a base do chute. Então, colocar um doutorado agora vai principalmente me tirar do foco principal, que é fazer a minha empresa, a minha carreira aqui e tudo mais. Então, não tem como eu colocar um doutorado agora nesse momento ou um curso que vai me exigir muita energia mental. Porque a minha energia mental já está sendo utilizada em boa parte para outras coisas. E isso não é uma coisa que você consegue, como é que eu posso explicar? Metrificar. Você só vai sentir. E aí você precisa também entender qual é o cenário que você está se enfiando, né? A mesma coisa acontece na terceira pergunta, né? Isso cabe na minha rotina real ou só na ideal? Porque muitas pessoas vão, sei lá, te falar, beleza, eu quero agora fazer, vou me preparar para correr, né? Que eu agora adoro que o pessoal tá tudo na corrida, né? Eu não faço isso, porque eu tenho problema no joelho, mas assim, encorajo muito quem faça, tá, gente? Vai lá, corra bastante, usem, só não marca bobeira de comprar óculos para proteção de R$ 1.700, que qualquer material de construção aí tu compra por 10 conto o mesmo óculos, que protege igual até mais. Mas, voltando ao assunto, você quer praticar corrida. E aí você fala, beleza, eu vou colocar um treininho meu ali de todo dia, de 30 minutos de corrida às 5:30 da manhã. Sendo que você tem, às vezes, uma flexibilidade de trabalho péssima, porque você tem que, às vezes, trabalhar até mais tarde, às vezes você leva trabalho para casa, às vezes você precisa chegar tarde, às vezes você é uma mãe de família e você precisa cuidar dos seus filhos, papapá. Será que aquilo dali vai caber na tua rotina real ou é só uma idealização? Então você precisa encontrar, inclusive, as lacunas dentro da tua rotina, que aí vem com aquelas outras perguntas que eu falei, né, que são mais específicas para cada tipo de objetivo, para você pegar e falar, bacana. Então, eu vou precisar para poder, por exemplo, chegar nesses 30 minutos, porque também, né, minha gata, não é só 30 minutos correndo que você vai fazer, né? São 20 minutos, talvez, para poder tomar um café, se arrumar e chegar no lugar que você vai correr. Ou, tipo, depois é o processo de você sair, tomar banho para não ficar fedorento, e não sei o que, se arrumar. Período de descanso. E a gente, mais uma vez, a gente só fala basicamente o quê? Eu quero um Max Steel. Só que
É assim que adulto faz meta? É assim que adulto quer alguma coisa? É assim que adulto consegue alguma coisa? Não, sobretudo no capitalismo que a gente precisa trabalhar com o Kengo. Então, basicamente, né, e a quarta pergunta, mais uma vez, é qual é o custo invisível disso? Então, vou tentar usar um outro ponto, né, em relação a isso. Vamos falar sobre dieta, né? Algumas pessoas tendem muito a puxar o lado da dieta e associar o que é algo bom, óbvio, a fazer a sua alimentação, a sua marmita para a semana, para você ter uma organização melhor com a sua alimentação. Qual que é o custo invisível disso, né? Porque às vezes as pessoas colocam basicamente ali, quanto que eu vou gastar para fazer a marmita? Aí pega a continha que está lá no como é que chama, né? Na nota fiscal da compra, divide pela quantidade de marmita que deu e pimba, né? Pronto, achou o preço unitário. Não é bem assim, porque além de outros custos para produzir, existem os custos referentes, né? Então, sei lá, o quanto que isso te consumiu de tempo? O quanto que isso vai te consumir, por exemplo, em um dia que você vai precisar abrir mão de estar com a tua família para poder estar fazendo essa marmita, né? Quais são os custos invisíveis, por exemplo, de você, voltando ao caso da corrida, né? Mais uma vez, qual é o custo invisível na corrida a partir do momento em que você está ali tendo que, sei lá, se deslocar para um lugar, deixando de descansar, ou, sei lá, até a preparação ou coisas do gênero. Porque o custo da corrida não é só a competição que você paga. Vai ter a corrida tal, vou lá e pago lá meus 1.900 conto, né? Porque menino não sabia, não, mas é caro, né? Participar dessas coisas de corrida. Gente, e assim, né? Crise pra quem, né? Porque o povo tudo entrando em corrida, comprando óculos caro, tênis caro, meia azul pra mostrar que tá solteiro. E ainda tem que pagar a porra do negócio pra correr na rua. Que isso, né? Mas tá tudo bem, não tô aqui pra julgar, não. Tô aqui só pra comentar, porque sou eu comentarista de fofoca aqui no Fofocalizando no dia de hoje. Mas assim, agora voltando sério, né? O planejamento bem alinhado, ele precisa levar essas reflexões individualmente para cada objetivo, porque senão só fica no campo da esperança, né, meu amor? E aí a gente sabe muito bem que se for deixar pro lúdico, aí vamos pintar um quadro, né? Fazer uma jardinagem. Outra coisa. Agora, montar uma porra de uma planilha cheia de objetivo que você quer pra ficar o ano inteiro se cobrando, se achando uma porcaria, porque não conseguiu, aí, amor, é mais fácil pegar um chicote e começar a se bater, não é mesmo? Aqui uma autocrítica pra mim que já fez muito isso na vida, né? Me bater não, né? Fazer o rolê desse negócio, né? Se porventura estiver fazendo barulho de obra nesse caralho de fundo, vocês me perdoam, tá? Eu tô colocando aqui o cancelamento de ruído, mas não sei, na hora que eu tô gravando aqui, tem um demônio, desculpa, senhor, perdão, é o grande trabalhador brasileiro, mas é que tá me irritando porque fica o tempo inteiro. Esse é o barulho lindo do canto da natureza de São Paulo, que é barulho de maquita, é barulho de furadeira, é barulho de britadeira no chão, que todo dia tem um negócio pra quebrar numa porra de um asfalto. Então, assim, das duas uma. Ou a gente convive com barulho, ou a gente convive com a camisa de força. E até segunda ordem eu tô conseguindo viver apenas com o barulho. Na hora que for na camisa de força, aí, por gentileza, vão lá me mandar um mimo pra mim, uma sertralina, tá bom? E aí o que acontece, né? A internet chamou muito esse conceito. E a nossa água, né? Vamos lembrar de se hidratar todos juntos? Que isso, hein, galerinha? 1, 2, 3 e pega essa tua água aí que a gente vai tomar uma aguinha juntos, hein, ó. Que gostoso. Gostinho de hidratação. Pois é, nossos rins agradecem. E aí, quando você faz essa análise um pouco mais subjetiva dos seus objetivos, né? E daqui a pouco eu vou montar um com vocês aqui, ao vivo e a cores. Um pra mim, assim. A meta precisa ter, de uma forma um pouco mais pragmática, custo, prazo, impacto direto na rotina e consequência se der errado. Nossa, Preza, eu nunca vi o coach de planejamento falando sobre esse último ponto que você trouxe. É por isso que o coach tem que acabar e essa é a minha maior meta para 2026. Por quê? Basicamente, as pessoas precisam também ter em mente que algumas coisas vão consumir e vão custar caro se não forem feitas. Qual que é a consequência de você não parar de ficar fumando vape? Você vai morrer. Acho que não é o seu caso, porque talvez você aí do outro lado não seja sucumbido à praga do vape. Mas se você for, se você não parar, qual é a consequência de você dar errado? Teu pulmão fica da cor da minha parede, né? Cinza, para quem tá aí usando apenas o recurso áudio e não deixando o audiovisual
prosperar. Então, assim, você quer mudar de área de atuação? Você quer mudar seu emprego? Você quer ir para um outro ramo? Você quer empreender na internet? Você quer largar tudo para ser blogueiro sem blog igual eu? Você quer... Primeiro, isso envolve meses de preparação. Seja fazer um curso, seja uma rede de contato, seja o tempo de você refazer o seu currículo. Tudo isso demanda um determinado tipo de esforço para isso. Então precisa ser metrificado para que aquela meta não se torne apenas uma esperança. O curso, a renda menor vai ser no começo, caso você for para uma outra área, porque vai demorar um tempinho ali para você conseguir se adequar e também levar em consideração os efeitos na tua saúde mental sobre isso. Então, o quanto que isso vai custar, por exemplo, das tuas inseguranças? Porque existem muitas pessoas hoje que estão no mercado de trabalho que ainda assim se sentem inseguras, sobretudo quando mudam de área. Porque elas falam, caramba, eu tô começando do zero, e aí eu tô inseguro porque eu não sei se eu tô fazendo certo, e aí tá acontecendo isso, calma. Coloca isso também na conta. Nossa, Brasil, mas aí você tá querendo que a gente pense em muita coisa. Eu tô sim, porque eu sei que você é inteligente para isso. Porque, no final das contas, eu acho que dói muito menos pensar sobre tudo isso, e aí você pega, sei lá, tipo, papel e caneta, sabe? E tu não precisa fazer isso de uma hora para outra. Dia 31 tu não precisa entregar debaixo da porta de 2026 o negócio pronto. Você pode fazer isso muito bem bonitinho ao longo do ano, inclusive. O importante é você pegar aquele fator que você quer mudar na tua vida, ou aquela questão em si, escreve no papel, ó, dieta, escreve assim, dieta. E aí você, depois que escreveu dieta lá no papel, você vai fazer tudo isso que eu tô te falando. Todas essas perguntas, você vai colocar as respostas lá. Eu tenho tempo para fazer marmita? Ah, não tenho tempo. Então se eu não tiver marmita, eu tenho duas opções. Ou eu arrumo tempo para fazer marmita, ou eu compro marmita de fora. Marmita de fora, eu tenho dinheiro para poder comprar marmita de fora? Não tenho. Então das duas, uma. Ou eu abro um OnlyFans, ou eu faço marmita e volto pro stand, onde eu tenho que me virar e fazer tempo para poder fazer minha marmita. Entendeu? Rapidinho como é que a gente faz? É assim. E aí você vai criando os impedimentos e pensando em problemas. Olha só, eu ensinando como é que faz, como é que você faz Natal. Natal não, a pessoa ansiosa, né? Assim você transforma uma pessoa em uma pessoa ansiosa. Que esse é o meu formato de vida, é assim que eu vivo, né? Então, se isso não entra no planejamento, se essas questões, se esses pormenores não entram no seu planejamento, você vira uma frustração com data para existir. Pois é, porque lá no final do ano você vai enxergar alguns gaps, alguns buracos que surgiram, e aí você vai falar, caralho, velho, eu podia ter feito diferente, nossa, fui um burro, nossa, isso aqui tá puxado. Pois é, porque você não calculou essa rota lá atrás. E óbvio, né, mais uma vez, eu não quero trazer aqui esse problema pra gente de uma forma isolada, como se fosse uma culpa sua. Mas é porque o próprio sistema joga pra você e fala, faça assim, você quer desse jeito. E não é bem assim que funciona. É toda uma questão para não se tornar um consumo, um combustível, inclusive para o consumo por ansiedade, sabe? Porque uma coisa que a gente também precisa observar com muita cautela é que boa parte desses problemas que a gente tem de endividamento, de consumo exacerbado, de estourar o cartão, é porque a gente consome pelo sentido de frustração. Então, quando você está sentindo que nada na tua vida está indo certo, o que dá muito certo na nossa vida e faz muito bem para nossa cabeça? Receber uma encomenda da Amazon. Mentir? Recebeu o quê? Um pacotinho do Beleza na Web, com as tuas maquiagens. Meu anjo, eu te conheço. Então, assim, a ideia é, a gente como geração, a gente tem uma mania muito feia também, né, de sermos ansiosos, mas isso é uma questão mais patológica, né, não tô aqui para poder fazer com que a gente também se sinta mal por sermos quem somos, né, born this way. Mas a questão é, nossa geração é ansiosa porque a gente vive dentro desse sistema que tudo acelera, tudo coloca no 1,5, um e-mail, no 2 vezes. E aí você entra num contexto de ansiedade em que você precisa não somente ter um resultado imediato, mas a gente começa a entrar naqueles contextos de que a gente começa a dieta hoje, mas se semana que vem eu não perdi 5 quilos na balança, foda-se, eu jogo as marmitas tudo fora e volto a pedir frango frito num KFC. Então, assim, a ideia é você também entender que existe um tempo para maturar as coisas. Começar a organizar a tua vida financeira não vai ser total, não vai ser rápida, não vai ser imediata, no momento em que você vai lá e se torna aluno do Presley no Organiza. Porque a depender da situação econômica que você se encontra, a tua situação financeira como um todo, você vai precisar sim de um tempo maior para poder colocar tudo nos eixos. Começar a organizar as finanças
em 2 semanas você vai acabar se frustrando porque ainda não sobrou dinheiro, porque ainda não deu tempo de você pagar e quitar todas as dívidas. Então tudo também vai depender da observação desse tempo e de entender que é um processo que vai pesar muito mais. E assim, eu vou contar uma coisa pra vocês, pessoal, né? Eu tenho uma amiga, que eu não sei nem se ela escuta muito isso aqui, mas uma questão que eu sempre tive muito problema com ela, na verdade, que ela sempre vinha conversar comigo sobre algumas frustrações na carreira dela. E eu sempre falava com ela, eu falava, cara, o segredo de qualquer coisa, qualquer objetivo, na minha humilde opinião, dentro do nosso cenário, é você ter a constância. É a constância para a produção de conteúdo, é a constância para poder seguir a dieta, é a constância para você continuar lendo, porque é simples, é isso, sabe? Não tem para onde correr. Então, não se apegar ao processo, né? Ao processo não, ao resultado, mas entender que o processo ele vai ser não linear. Ou seja, um momento você vai estar muito bem, outro momento você vai estar muito mal, e assim vai, outra hora você vai estar mais ou menos. Só que no momento em que você está muito bem, tu vai querer plantar 7 acres de cana-de-açúcar. Agora, no momento que você estiver mal, você não vai querer chupar um pedaço de cana. Agora, a disciplina e a constância faz que na hora que tu esteja na merda, tu fala, porra, tô cansado pra cacete, mas mesmo assim vou subir naquela praga daquela esteira e vou ali ficar correndo igual um maluco pra poder bater o déficit calórico. Então, basicamente é isso, sabe? Então, quando a gente tá falando sobre planejamento sustentável, o planejamento sustentável e saudável, ele precisa respeitar o tempo de maturação e de execução das coisas. E é nesse entendimento que, na minha opinião, a gente acaba lidando com a constância de uma outra forma. E aqui usando, né, esse exemplo que eu falei da minha amiga e tudo mais, né, quando a gente começou a pensar sobre a ideia de qual é o problema, o que está acontecendo e tudo mais, falei para ela, olha, quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, por exemplo, eu não tinha muitos seguidores que eram interessados em economia. E aí eu comecei a fazer uns posts ali, outros acolá. Falei com ela que tinha posts que no começo eu que fazia os meus posts, então eu demorava muito tempo pra fazer. Era um negócio muito doido, saía uns troços feios pra caralho, mas estava lá, eu fazia. E às vezes eu demorava, sei lá, 2, 3 horas pra conseguir fazer um post, porque não era a minha área de atuação. E aí saía lá, 12 likes. Ai, que ódio que isso me dava. E metade dos likes que tinha lá era gente que eu tenho certeza que dava like por pena. Só que aí, na partir do momento em que você recebe esse baque, e aí você fala, e gente, mais uma vez, do céu, pelo amor de Deus, eu não entendi isso como discurso motivacional, tá? Mas a partir do momento em que você tá nessa situação, e aí você fala, caraca, velho, não tive o retorno esperado. E aí isso te desanima, isso faz você desistir. E aí o que eu comecei a fazer, tá? Como que eu contorno esses desestímulos, esses estímulos negativos para eu parar? Porque lá atrás, né, e aí eu não quero falar, nossa, olha como é que eu fui perseverante, mas tipo, lá atrás o que me pegava mais era isso. E aí eu falei, tá, eu tenho que ver para onde eu quero chegar. Então, para eu não ficar achando que eu tô fazendo as coisas igual um idiota e evitar certas coisas, evitar certas frustrações, eu vou me podar das frustrações. O que eu comecei a fazer? Parei de ver as estatísticas. Nesse quesito. E as estatísticas que eu via, somente eu analisava para me dar suporte para aquilo que eu precisava. Então, eu não mais olhava os likes, por exemplo, né? E mais uma vez, estou usando o exemplo de produção de conteúdo. Eu não usava mais os likes como métrica de sucesso, ou de vaidade, ou de ego. Eu analisava onde aqueles posts estavam chegando, qual post chegava a mais pessoas, qual que furava a bolha, qual que teve mais compartilhamento, qual que trouxe mais salvamento. E a partir dessas análises eu comecei a desenhar as minhas estratégias para evitar aquelas frustrações, conseguindo aquilo que eu queria. Então, a constância, ela só conseguiu existir para mim a partir do momento que eu falei, não vou olhar essa porra. Então, se porventura você acha que com 2 semanas tu vai perder 7 quilos e 15 centímetros de barriga, não fica olhando. Só faz. Então eu produzia, eu fazia vídeo, eu fazia não sei o que lá. Às vezes dava 5 views. Mas vou fazer o que essa porra? É igual aqui o Spotify, igual aqui o podcast. O podcast, quando eu comecei,
Primeiro, que eu não divulgo muito para não ser chato, né? Eu também quero buscar uma outra audiência de outra forma, sem depender muito das minhas outras redes sociais. Quando eu parei para fazer o podcast, os primeiros episódios, porra, dava 50 views. Eu ficava assim, caralho, velho. Só que aí eu comecei a ponderar e não olhar o copo meio vazio, mas olhar o copo meio cheio. Falei, caralho, 50 pessoas ouvindo é mais do que uma sala de aula cheia. Então, mais do que essa sala de aula cheia, vou fazer mais um. E vou entender como é que eu faço para chegar em mais. E, porra, hoje, né, no ano de 2025, eu entrei em rankings lá e fiquei nos top 1% de várias categorias, sabe? Entrei nos top 1% dos mais compartilhados. Tem noção? Porque eu não tenho. Mas, assim, voltando a essa ideia, né, basicamente para mim foi muito complexo entender que eu precisaria, muitas das vezes, não ficar olhando as métricas da vaidade. E também aí que entra a questão do autoconhecimento, né? Eu também preciso fazer jus a meu período, a minha querida psicóloga, um beijo pra ela, porque isso eu também só consegui com autoconhecimento, sabe? De entender, tá, de onde que tá vindo essa minha frustração? A minha frustração tava vindo porque não tava dando muita audiência como eu achava que deveria dar. Então, a partir daquele momento, eu comecei a entender qual é o meu objetivo. Tá, meu objetivo é chegar em tal ponto, levar meu trabalho para tal lugar, fazer com tantas pessoas. E, porra, eu falei no episódio da semana passada, caralho, eu fiquei muito feliz de ver que muitas pessoas, eu saí muita retrospectiva de muita gente, sabe? Eu jamais pensei nisso, principalmente nesse ano, sabe? Mas toda semana, praticamente, eu acho que quase que toda semana, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 semanas só desse ano que eu não fiz. Eu continuei lá, firme e forte. Nem sempre tão firme, nem sempre tão forte, mas lá. E aí fui fazendo. E eu tô falando esse relato para você falar assim, nossa, Presley, parabéns, você foi um grande sucesso. Não, mas para mostrar que o autoconhecimento, inclusive, me fez entender que eu não posso deixar com que eu seja atingido por essa métrica de vaidade, que iria me mostrar, ia me condicionar, ia me desestimular a várias coisas, e focar mais naquilo que eu queria de fato. Porque é um processo, né? Se você quer quitar a sua dívida, cara, a partir do momento em que você vai ter que abrir mão, por exemplo, de, sei lá, nesse mês, talvez, não sair no final de semana com seus amigos, com a pessoa que você gosta, ou de não, sei lá, tipo, gastar aquilo que você gostaria cotidianamente para poder separar o dinheiro para poder pagar, renegociar a dívida, na hora que você deixa de consumir, isso vai te desanimar. Só que na hora que você para e faz aquele cálculo que eu já ensinei lá no Organiza, do valor da sua hora trabalhada, e aí você entende o quanto de juros você está pagando e o quanto de vida você vai estar perdendo simples e puramente por estar com uma dívida rolando juros de mais de 15%, daí você tem motivação para realmente falar, ok, vou deixar de comprar esse hambúrguer, ou vou comprar a carne e vou fazer em casa os nossos hambúrgueres ali. Ou tipo, vou deixar, não vou no cinema para poder assistir no streaming, sabe? Umas coisas assim. Então, tipo, se o plano não cabe no tempo, se o plano não cabe dentro de uma organização mínima de maturação, ele não é um plano, é um delírio. Concorda com o Dinto? Pois é. Por quê? Basicamente, toda vez que você acha, e aí volto aqui a falar, por exemplo, do curso, né? Porra, vai ter dia que tu vai estar cansado pra cacete. Vai ter dia que você não vai querer chegar. Principalmente se for videoaula. Vai chegar um momento em que você vai olhar e vai falar assim, caraca, velho, eu não quero saber de mais nada. Só que é nesse momento que você vai precisar gastar e tirar energia do teu cu pra poder olhar e falar, ok, vou fazer isso. E assim, existem algumas metodologias, né, que ajudam, mas elas não fazem milagre, né? Tem as metas SMART, né, que você vai lá, você monta bonitinho, um formulário, eu não gosto disso não. Mas eu já usei, né, em alguns momentos, né? Existem outros fatores também, como os planejamentos por ciclos trimestrais. E esse para mim é um dos mais interessantes de você fazer por acompanhamento, né? Porque como eu disse, né, não é porque você está no final do ano que você tem que entregar um relatório para o seu ano de 2026, para o porteiro do calendário cristão lá em janeiro, e falar com ele, toma aqui, ó, toma essas metas aí que eu queria, lá no dia 31 de janeiro, para eu poder executar o ano inteiro, ou seja, mais 365 dias carregando esse fardo aí desse relatório que eu entreguei para você. Você não precisa, porque para mim também faz muita, mas muita lógica de tempos em tempos você revisitar essas metas, não para ver aquilo que você concluiu de fato e falar, que delícia, mas para você ver, inclusive, aquilo que deve ficar ou não.
Então, fazer um planejamento por ciclos trimestrais, né? Então, tipo, olha, para o primeiro trimestre eu pretendo fazer isso. Para o segundo vai ser isso. E aí, ao final de cada trimestre, você volta lá, revisita e vai colocando os links, né? Tipo, isso aqui eu acho que pode ser bacana. Para o próximo mês eu acho que pode ser bacana descer desse trimestre e botar para o segundo, porque eu acho que aqui vai ficar legal. E também uma coisa que faz, né, diferença, que eu gosto bastante de colocar isso nos meus planejamentos, que é a meta de processo, né? Como que é essa meta de processo? Quantas pessoas eu vou processar no ano? Mentira. É assim, mais uma vez, quero perder 5 quilos. Tá, será que é simples assim? Se você quer perder 5 quilos, por que não concluir metas do processo, né? Meta do processo. A minha meta do processo desse primeiro trimestre é ir à academia no mínimo 3 vezes por semana. Beleza, é uma meta de processo. Não é uma meta de finalidade, né? É uma meta dentro desse processo. Eu quero ler mais. Eu quero ler 7 livros por ano. Certo, eu quero ler 7 livros por ano. Uma meta aí de processo que eu colocaria por exemplo, uma meta de organizar a minha semana todo domingo para que eu tenha tempo para alocar ali a minha leitura durante os dias. É uma meta de processo. Vou fazer um curso. Uma meta de processo. Conseguir dedicar 1 hora do meu dia para estudar, mesmo no dia que não tem aula. Tá entendendo onde eu quero chegar? É a meta do processo. Por quê? Né? Quando a gente fala sobre meta financeira, principalmente, a gente precisa lembrar que os pequenos avanços, e assim, isso me ajudou muito no período da terapia, inclusive, né? E a minha psicóloga pegava muito nessa ideia, porque eu sou a pessoa que faz lista, e minhas listas eram muito feias. Não por minha letra, mas eram por causa do fator mesmo de organização, né? Então eu colocava lá, por exemplo, gravar curso. Gravar curso é um troço muito amplo. E que existem milhões de subtarefas, de subobjetivos dentro desse contexto. Dentro desse contexto vai ter montar sumário, fazer a grade, montar a aula 1, definir imagem, definir não sei o que, montar a aula 1, montar a aula 2, montar a aula 3, montar o módulo 4, montar não sei o que lá, definir identidade visual. É tanta coisa. Só que é nesse momento em que você deixa de se pontuar e de se valorizar em determinadas questões. Por quê? Vamos lá, eu vou tentar trazer algo um pouco mais geral, né, que é as metas que todo mundo fala. Estudar inglês, né? A pessoa está com uma meta de estudar inglês. E aí ela fala, eu quero ficar fluente em 1 ano. Não é assim que funciona, né? Daí você tem lá a grade do curso de inglês, mas você vai colocar metas que são metas mais abertas. Como assim? Primeiro, vamos supor, você tem aula terça e quinta, né? Então, terça e quinta são suas aulas. Daí a meta para essa semana é quarta-feira assistir um clipe sem legenda, com as legendas em inglês. Outra parte, para chegar no curso, né? Fazer os exercícios em dia. Outra meta do processo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Da mesma forma que eu falei lá do curso, existem outras, né? Vamos colocar ali, pegar um negócio um pouco mais amplo, né? O rolê da dieta, né? Perder 5 quilos. Tá, o que você tem que fazer para perder 5 quilos, né? Eu preciso, então, dieta. Outra coisa para lá de interessante, a dieta. A dieta é amplo, né? O que eu preciso fazer da dieta? Procurar nutricionista, agendar a consulta com a nutricionista, ir na nutricionista, comprar as coisinhas que a Nutri passou. 5, postar a foto no carrinho com as compras que a Nutri mandou. 6, uma foto cozinhando, falando, orgulho da Nutri, agora vai. 7, começar a comer. Então você está vendo que são várias etapas para um objetivo que é perder 5 quilos. E por que isso é importante? Porque, no meu caso, eu não tinha muito entendimento, nesse período da vida, né, sobre os processos. E aí, eu ficava muito frustrado ao longo do dia, quando eu queria, por exemplo, eu chegava lá no final, olhava a minha lista e falava, não tem como eu ticar nada, né, fazer o tique em nada. Porque, não fiz nada, não finalizei nada.
Mas a minha finalização, a minha meta das minhas coisas era curso, gravar o curso. Não tá entendendo? Era um negócio muito amplo, sabe? Era tipo, ficar inteligente. Sabe? O que é ficar inteligente? Sabe? Era um negócio meio assim, bruto, que agora tá fugindo na minha cabeça as coisas que eu usava. Só que para eu chegar nesse local, por exemplo, né? Hoje na minha equipe, para os posts no feed, né? O post no feed hoje não sou eu que faço, hoje é meu design que faz. Só que para fazer o post, né, nem todos sou eu que faço. Eu tenho também na minha equipe a minha redatora, que ela faz junto comigo, e aí ela faz, ela manda para mim, a gente analisa tudo junto, só que é tudo um processo. Então, primeiro ela manda as propostas, aí eu tenho que aprovar a proposta. Depois que eu aprovo a proposta, eu aprovo o texto, e aí eu aprovo, manda pro design. Agora, quando é o post que eu faço inteiro na íntegra, se eu coloco lá só post 1, fazer post, é muito amplo. Então eu preciso falar, tá, pesquisar sobre o tema tanto, procurar dados no local tal, definir tananã, tananã, tananã. Quando você vai abrindo essas metas, você vai observando que você faz muita coisa no seu dia. E era isso que eu não conseguia fazer. Que era enxergar que eu fazia coisa pra caralho, mas como eu não terminava de finalizar o post 1, ou não tinha terminado, perdido 7 quilos, eu achava que eu estava sendo um fracasso. E isso me gerava muita frustração. Por quê? Porque na hora de montar essas listas, a gente acaba fazendo um negócio muito geral. E observar os subprocessos, essas subtarefas, faz muita diferença. Então, hoje, por exemplo, vou dar um outro exemplo agora focado na área da saúde, né? Eu vi aqui que eu tenho, no começo do ano, não, antes de mudar para São Paulo, eu percebi que eu tenho um leve desvio de septo que atrapalha a minha respiração. E agora que eu voltei pro yoga, eu percebi o quanto que isso é ruim para mim, até em termos de respiração mesmo. E aí eu coloquei ali, né? Eu vi agora que eu fiz uma merda, que é, só coloquei desvio de septo. Óbvio, eu coloquei nos ali porque agora eu tô lembrando, tava na rua, era a coisa que eu tinha para lembrar para fazer depois. Mas só desvio de septo, eu vou conseguir operar hoje? Não vou. Amanhã? Também não. Então eu preciso desenhar o que tem em torno disso, porque senão vai ser só mais uma tarefa que eu vou ficar jogando. Então, tipo, tá, beleza, o que envolve o desvio de septo nessa cirurgia? Eu preciso encontrar profissionais da área, profissionais recomendados, observar o meu plano de saúde, se atende, se não atende. Eu preciso pensar na minha rotina, como que eu vou colocar isso, quando eu vou fazer. Eu preciso fazer a consulta, marcar uma consulta inicial para ver o tanto que eu vou fazer. Tá, eu vou ficar sozinho, eu vou para casa dos meus pais pedir para poder minha mãe me ajudar, vou chamar alguém para poder ficar aqui comigo, vou simplesmente me internar numa clínica psiquiátrica e ficar lá. A gente não sabe. Então, todo esse contexto, no final das contas, também precisa ter essa intenção. Então, para eu gravar o podcast hoje, eu já faço exatamente essa lista, de fato, muito mais solta, muito mais ponderada, né? Do tipo, gravar o podcast, não é só isso. Tá, eu tenho que fazer, primeiro, o roteiro do podcast, pesquisar dados sobre, igual no meu caso aqui, né? Pesquisar, semana retrasada a gente falou sobre, se eu não me engano, foi o caso do Flávio Bolsonaro. Pesquisar dados sobre o Flávio Bolsonaro, juntar, nananana, analisar, não sei o quê. Então, cada passo desses ali, você tem um lugarzinho, né? E isso, gente, por gentileza, não pode ser uma coisa banalizada como se fosse uma coisa idiota. Por quê? Se você se sente ansiosa ou ansioso por essa pressão que fica nesse mundo corporativo, principalmente, de que você não conseguiu finalizar tudo, anotar tira muito o peso das paradas. E para mim, na hora que eu vou anotando as coisas e vou entendendo tudo aquilo que eu fiz, o processo, e vou repartindo para poder entender que você tem uma grande meta e essas metas menores, né, dentro dessa grande tarefa, vamos chamar assim, você tem várias subtarefas. A partir do momento que você vai vendo, você fala, tá, beleza, essa grande tarefa ela não consegue ser executada num dia só, ela precisa de 3 dias. Mas ao longo desses 3 dias eu fiquei coçando na porra do saco? Não. Você foi lá, você fez alguma coisinha aqui, fez outra coisa colar e por aí vai. Então, o mais interessante é você juntar essas informações para você ter esses dados, para que você não fique se sentindo uma porcaria, principalmente quando você vai chegando no final do ano. Então, você não tem que simplesmente chegar e jogar uma coisa aleatória, é entender basicamente isso, sabe? Porque assim, a revisão dessas informações é aquilo que vai garantir a sustentabilidade.
Só que, mais uma vez, a gente não pode lembrar que essas metodologias vão servir de bala de prata, ou seja, elas são a prova de qualquer problema que surja no meio do caminho, porque não é assim que funciona. Então, se você tiver um problema de renda no meio do caminho, às vezes você não vai conseguir fazer suas corridas, às vezes você não vai conseguir fazer um curso, às vezes você vai ter que trancar aquela pós, aquela faculdade, aquela segunda faculdade que você vai fazer que seja. Às vezes, o teu trabalho vai estar exaustivo num período em que você não vai conseguir mais fazer suas coisas, e aí você vai ter que falar, infelizmente agora eu não vou conseguir mais perder 3 quilos por mês como eu gostaria, mas vou ter que perder 1 porque não estou conseguindo seguir muito a dieta. Então é recalcular essa rota com base na realidade. É entender que, por exemplo, a inflação vai subir durante um período, ou você vai ter um efeito diferente que seja qualquer um na economia, que vai, às vezes, te impossibilitar de fazer, sei lá, separar R$ 200, como você planejou, por mês, para colocar para tua aposentadoria, sabe? Ou para você, sei lá, tipo, fazer qualquer outra coisa relacionada a juntar dinheiro, a investir, porque às vezes vai surgir alguma coisa, às vezes alguém da sua família vai ficar doente, enfim, às vezes teu aluguel sobe, quebra um negócio na tua casa, estoura um cano. Então é entender que muitas das coisas que a gente coloca como meta, elas não podem ser pontos, prego fechado na parede, sabe? Ela precisa estar ali, mas você vai entender que às vezes você vai ter que diminuir, trocar ali, mudar de posição, falar, olha, aqui não vai dar muito certo, mas eu vou botar para cá. Justamente por isso, porque é um processo em que as coisas vão acontecer. Então não fechar muito esse círculo, essa visualização para essas coisas, sabe? Porque não tem como você vender uma disciplina nesse caso ignorando o contexto econômico, ignorando o contexto, aquilo que entende, aquilo que atinge a tua vida, porque senão é só desonestidade intelectual, sabe? Então, o planejamento, ele também é saber o que não dá para fazer naquele momento. É também olhar e falar, cara, um dos atos mais saudáveis é tirar coisa da lista. É você olhar e falar, cara, eu acho que realmente eu não vou dar conta de, sei lá, tipo, acordar todo dia às 7 horas da manhã, às 3 horas da manhã, para poder fazer tal coisa, café com Deus Pai. Talvez você não vai conseguir. E tá tudo bem. E às vezes é voltar e pensar, tá, eu ainda quero isso? Ou se eu tô sendo uma pessoa teimosa? Porque às vezes vale a pena você simplesmente olhar e falar, eu acho que vou deixar isso pro segundo trimestre mesmo. Ou do tipo, não, eu acho que essa meta aqui, eu acho que não quero mais dessa forma, acho que eu quero outra coisa. Acho que eu não quero mais fazer um curso de inglês, acho que agora eu quero fazer um curso de espanhol. E tá ok. Mas para isso você também precisa ter essa maturidade para fazer essas perguntas e colocar em prática. Porque quando você está no sistema capitalista, dentro desse cenário neoliberal, a gente acaba se sentindo incapaz de executar certas coisas pelo fluxo que a gente está inserido. Tudo ao mesmo tempo não vai caber no teu orçamento. Tudo ao mesmo tempo não vai caber na tua agenda. E muito menos na tua cabeça. Então você precisa também ter maturidade para entender que certas coisas vão precisar ir embora, certas coisas vão ter que ser realocadas. A partir de determinada situação, você não vai conseguir levar até o final da ponta, porque, sei lá, você vai precisar de um momento em que você vai ter que, sei lá, às vezes cuidar de alguém da sua família, às vezes você vai precisar cuidar da sua saúde, às vezes você vai precisar dar um passo para trás para dar vários para frente. Então é entender e recalcular essas rotas mesmo, sabe? Porque o capitalismo, como eu falei, ele vai te empurrar para essa ideia de que as metas são individuais, que as falhas são individuais e que a solução também vai ser. Só que isso gera essa constante insatisfação, sabe? E geralmente, quando você está insatisfeito com as metas, e aqui entra mais um dos meus pontos que eu queria também trabalhar com vocês, é essa ideia de que muitas pessoas hoje acabam consumindo muito, entrando nesse cenário muitas das vezes de endividamento e de problemas econômicos, porque pessoas insatisfeitas viram pessoas frustradas, que consomem mais, que comparam mais, se culpam mais, descansam menos e são muito mais ansiosas. Então você cria um ciclo vicioso em que, a partir de um momento em que você cria sei lá, uma meta fora do comum, uma meta que é irreal, você, no final da ponta, na hora que você vai ver, você está atrapalhando outras metas.
porque você está frustrado com aquelas questões como um todo. E eu falo isso de um lugar que também faço meta, às vezes, que é errada, ou que é acima daquilo que eu posso entregar, digamos assim, sabe? E o planejamento, ele não é se cobrar. Você não está colocando ali um agiota atrás de você. Planejamento é se proteger. Essa visualização disso que eu trouxe aqui para a gente conversar é basicamente o que eu preciso levar em consideração na hora de montar um planejamento. Ou eu só sigo o fluxo, coloco lá e vou levando a vida do jeito que der. Não. Não é sobre você virar uma outra pessoa. É sobre você sobreviver melhor. É sobre reduzir esse caos que fica na nossa mente, na nossa vida. É sobre ganhar uma previsibilidade mínima dentro de um sistema que é para lá de imprevisível. É entender que muitas das metas e dos objetivos que a gente vai traçar para o próximo ano não vão ser concluídos porque eles são objetivos e metas que são para serem concluídos com 2, 3, 4 anos. Então, observar esse período do tempo e entender que, sei lá, talvez se você queira fazer, sei lá, vamos colocar aí outra meta que eu não falei aqui. Você quer contribuir com voluntariado todos os meses, fazer uma ação voluntária, de caridade, qualquer coisa que seja. Pode ser que você não consiga fazer isso porque, sei lá, surgiu um trabalho novo, você está com muita demanda, você não vai ter mais dinheiro para poder conseguir fazer o deslocamento como você gostaria. Enfim, as coisas podem sair do prumo e tá tudo ok. É ter essa maturidade de repensar e falar, tá, não dá para fazer esse mês, no próximo eu tento. Ou no outro. Ou tentar realocar isso para um outro momento e tirar essa energia, que fica uma energia ali de frustração, que vai te impedir, inclusive, de fazer outras coisas. E mais uma vez, essa volta toda que eu dei sobre como entender meta, sobre como montar, sobre como se aproximar dela, não é somente para você conseguir conquistar as suas coisas, mas também para você conseguir observar que esse planejamento te protege, por exemplo, de endividamento, de problemas financeiros, de problemas dentro da sua vida, não somente financeira, familiar, a sua vida pessoal. Cuida da tua saúde mental, porque o plano vai respeitar não somente a tua renda, mas o teu tempo, o teu cansaço, o teu contexto. E se você consegue fazer tudo isso e entender tudo isso na hora de desenhar isso, no ano que vem, quando a Simone perguntar, o ano acabou, termina de vez e o que você fez, talvez você não vai se sentir tão frustrado. Por quê? Porque talvez esse ano a meta que você vai produzir, o objetivo que você vai produzir, o que você vai ter em mente, não vai ser eu quero ter um Max Steel. Você vai saber qual que você quer, como que você quer, para você brincar. E não precisa ser de uma maneira extremamente detalhista, específica. Mas também não pode ser um caralho de uma palavra solta, né? Um verbo aleatório, tipo, descansar mais. É mesmo, amor? Que legal, né? Viajar mais. Sei que. Isso aí a gente fala olhando pro mar, quando tá, vou pular minhas ondas. Quero amar, quero viajar, quero sorrir mais. Isso a gente faz isso pra postar vídeo motivacional, pra postar vídeo de trend bonitinho. Ali a gente faz isso. Agora aqui nesse momento, não. Nesse momento é desenhar bonitinho. Como que eu vou fazer pra viajar mais, então? Eu quero viajar 3 vezes no ano, quero viajar uma vez no ano, eu quero viajar nesse ano. Tá, pra onde? Quando? Quanto? Como? Com quem? O que eu preciso fazer? O quanto que eu preciso gastar hoje? Separar. Já vi, vai ser parcelado? Não. Quanto tempo vai gastar? Eu vou ter férias nesse período? Não vou ter férias? Eu vou precisar sair? E por aí vai. Então, honestamente, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você não gostou, não posso fazer muita nada. E é isso, tá, gente? Desejo para todos vocês, toda a minha audiência aqui do Brasileircast, um feliz Natal. E aí aquela coisa, né, gente? Que todos os seus sonhos se realizem, essas coisas, né? Não se estressa tanto com família, porque ano que vem é ano de eleição. Então guarda as perturbações desse ano, salva para ano que vem, né? Mas se você quiser movimentar a ceia, solta aí nesse ano. E aí, gente, e o homem do soluço, hein? Tá preso, hein? E sai correndo. Passa a mão ali na tua, né? No teu pavê, no teu pudim, no teu pedaço de empadão, de chester, e ó, pau! Fala, galerinha! E aí, viu quem tentou enfiar um pedaço de ferro na tornozeleira só pra ver o que acontece? E mete o pé, e rapa fora, e deixa o pau moer. Pega lá tua cervejinha e vai tomar.
Então, basicamente é isso. Eu queria desejar para vocês um Feliz Natal. Aproveitem. Se você for descansar, descanse de fato. Não se cobre por muitas coisas. Não fica tentando fazer retrospectiva de um monte de coisa, não, porque é só perturbação de juízo muitas das vezes, mas sempre tenta observar tudo o que aconteceu contigo de uma maneira muito mais leve, sem se cobrar tanto, sem achar que você precisa ser o high performance, o caralho de asa que sai voando por aí. Não, fica com calma, vai no seu tempo e começa a pensar com um pouco mais de tranquilidade e tira esse chicote da mão desse coach imaginário que fica aí na tua cabeça, criando esse ambiente que não é saudável para você, nem para suas finanças, nem para o seu dinheiro, e muito menos também, né, para o nosso contexto como um todo. O propósito desse episódio foi justamente trazer um pouco mais de tranquilidade e que a gente consiga ter um próximo ano mais leve e com mais objetivos em dia, com mais objetivos concluídos, com mais metas realizadas, porque afinal de contas a gente faz para isso, né? Então, basicamente, tomar esse cuidado é único e exclusivamente para proteger a nossa vida, proteger a nossa mente, as nossas finanças, para que de fato a gente consiga atingir muito mais, só que de uma forma organizada. E se você quiser fazer parte do Organiza, ainda dá tempo, tá? Clica aqui embaixo, eu vou deixar o link para você se tornar aluno, caso queira, e é um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado, compartilhe esse episódio com mais uma pessoa que eu tenho certeza que além de você ajudar este blogueiro sem blog, você também vai ajudar uma pessoa a ter um 2026 mais leve, mais tranquilo e com mais dinheiro no bolso. Beijo no coração e até a próxima.